Hey guys, seguindo então aqui para a aula do O. Essa aula é outra que vai mudar a sua vida para sempre, porque o O ele tem alguns sons bem específicos e bem típicos na língua inglesa que não existem em português, que vão fazer toda a diferença no seu inglês e que é muito importante de você pronunciá-los corretamente. Então vamos lá começar pelos sons curtos que o O produz. Ok, primeiro som curto é esse som de O. Esse som a gente já viu lá na aula do A. Lembra? Ele é um som curto do A também. E esse som de O mesmo, um O com acento. Então, top, top, top. Not, shop, stop, cop. Ok? Bem fácil, não tem muito segredo. Agora, vamos ver este som aqui. Esse som, ele um brasileiro leria essa palavra como look, certo? Leria aqui com um U aqui em cima, look. Porém, esse não é o som correto. Qual que é o som correto aqui dessas palavras? Ele é como se fosse um U com acento circunflexo, tá? Então, aqui em vez de look, é look, ok? Que é esse Uzinho aqui, que é um desses símbolos do IPA. Então, look. Você tem que fazer de novo um biquinho. Percebe que em inglês tem muitos biquinhos que você faz? Então, look. Tenta imaginar esse som, esse U com circunflexo. Look. Não look. Look. Book. Cook. Hook. Crook. Ok? Então é bem importante você realmente pegar esse som bem certinho, ok? Então, look. Não look. Pratica bastante esse som. Look. Agora, eu quero só chamar atenção para esse schwa aqui do O. Todas as vogais elas são reduzidas ao schwa. Se você não assistiu a aula do schwa, volta lá e assiste, se ainda não assistiu até aqui. Mas eu quero focar aqui de novo, trazer o schwa aqui de novo na aula do O, porque tem essas duas palavrinhas que elas são pronunciadas erradas muitas vezes e elas têm esse som de schwa também, ok? Então imagina, pega essa palavra aqui, love, que é uma palavra bem comum. Então, não love, ok? Não é love. Esse O não é um O com acento. Não é love. Ele é um love. Como se tivesse até um circunflexo. Love. Agora pega esse som. Love. E traz aqui. Blood. Não blood. Blood. Que é sangue. E flood. Não flood. Flood, que é enchente. Beleza? Ok, então repara na diferença entre esses dois. Look e love. O book, blood. Bem diferente. Vamos lá para os sons longos. Os sons longos vão ser 3. O primeiro deles vai ser esse som aqui que a gente já viu na aula do E na aula do I, que é esse som de como em nerd ou bird, que é esse okidoki. Então, ele vai acontecer aqui quando você encontrar W-O-R. Então, essa palavra aqui, essa word aqui, vai ficar word ou word, okidoki. Então esse O aqui, esse OR vão ficar com som de e você faz esse biquinho de novo. Word, ou word. Work, ou work. Worm,
worm ou worm. Agora, nota a diferença, vou só colocar um parênteses aqui, vou escrever aqui embaixo warm, de quente, ok? Então aqui, worm é minhoca, warm é quente. Esse warm aqui, nota a diferença, esse warm aqui é aquele A comprido, com 2 pontinhos, então aquele som de O ou O. Então, warm ou warm, warm, worm, warm, worm, warm, ok? Alright, próximo. Esse som de U. Então, aqui de novo, esse som, ele vai ser um pouco diferente. Muitas pessoas pronunciariam essa palavra aqui como boot, como se fosse um U aqui em cima. Que nem eu falei com o look, muitas pessoas pronunciariam com look. Então aqui não é boot, é boot, porque ele é um som longo, ou seja, ele é um duplo U. Então, boot, shoot, doom, loop. Então aqui a regrinha é o quê? 2 Os no meio de 2 consoantes. Claro que essa regra não é fixa, como a gente acabou de ver nos sons curtos, tem o look, que já muda, tem o blood, que também muda. Então, mas para a maioria das palavras vai ser esse som aqui, tá bom? Então, boot ou shoot, doom, loop. Você pode encontrar esse som também quando tiver um O sozinho, como em lose, mesmo som, lose. Quando você tiver um OE, shoes. Aqui, do, um O sozinho de novo, do. Então não é do, I do, não, I do. Do you like it? Não, do you like it? Do you like it? Beleza? Ok. Daqui a pouco a gente vai comparar esses sons para vocês pegarem melhor a diferença entre eles, beleza? Eles lado a lado. O último som aqui é esse O comprido. Então, aqui é board. Esse O. Board ou board. Em britânico ficaria um O. Board. Shore ou show. More. Não é somente more, é more ou more. Aqui, essas palavras aqui, door, não somente door ou do, floor ou flow e bore. Às vezes quando você pega um OAR também fica com esse som, ok? Então, bore ou bore. Então aqui a regrinha é o que? É esse ORE, esse duplo O mais OR e esse OAR. Ok? Vamos então passar para os ditongos. Ditongos são 2. O primeiro deles é esse som de O. Em americano, esse som ele é um pouquinho mais fácil, porque em americano, então essa aqui vai ser a pronúncia britânica, ok? Deixa eu pôr um B aqui em cima. Vai ser a pronúncia britânica e essa aqui vai ser a pronúncia americana. A pronúncia americana é esse O. Esse O ele é bem fechado. Então, por exemplo, no, go, stone,
stone. Lembra que esse som ele é um ditongo, então tem que ter duas vogais na sua pronúncia. Stone, stone, stone. Smoke, smoke, smoke. Goat, goat. Boat, boat. Ok? Então, beleza, essa aqui é a pronúncia americana. Só make sure, certifique-se que você fala bem esse O. Stone, smoke, ok? Goat. Agora, na pronúncia britânica, esse som ele fica um pouquinho mais posh, mais fresquinho. O que acontece? Na britânica, você fala, em vez de um O, você fala um schwa. Fica um O. É tipo quase um A com tio e um U. Então aqui no no fica no, no, no. Go, stone, stone. Smoke, smoke, smoke. Goat, goat. Boat, boat. Percebe a diferença? Então, por exemplo, smoke. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto da câmera. Então, em americano, smoke, smoke. Britânico, smoke, smoke, smoke. Tá vendo que eu faço um biquinho e eu contraio essa parte do lábio? Smoke, 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 smoke. Okidoki. Vamos passar então pro próximo, que é esse som de oi. Um O com acento e um I. Oi. Então, primeiro, toy. Toy. Sem segredos. Toy. Oyster. Noise. Coin. Join. Avoid. Então, o que está acontecendo aqui? O Y é a regrinha, ou OI. Beleza? Aqui, a regrinha com O não tem muita regra fixa, porque ele varia tanto, são tantos sons que ele pode produzir, mas um deles é aqui, quando ele se encontra entre duas consoantes, ou aqui no final da palavra, e o outro é quando fica um O com A. Mas não se fixa muito assim nessa regra. Então, beleza? Que estão passando aqui de novo? Toy, oyster, ou oyster, noise, coin, join, avoid. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos os sons que a gente já viu até agora, que foram 7, e eu quero passar um a um, comparando um por um. Beleza? Então vamos lá para vocês perceberem a diferença um perto do outro. Então primeiro eu vou... não trouxe aqui aquele blood do schwa, ok? Aquele lá eu trouxe como um parênteses. Aquele blood, aquele flood. Então vamos começar aqui, que é aquele top. Então, deixa eu escrever em amarelo. Então, top. Top, que é um O com acento agudo. Top. Book. Book, que é aquele U, que é um U com acento circunflexo. Book. Boot. Boot, que é um U com aqueles dois pontinhos, que é aquele som longo do U. Boot. Boot. Board, ou board. Board, que é esse som longo aqui, que é como se fosse um O. O. Deixa eu baixar aqui. Board, board. Word, ou word, que é esse som longo aqui, que é como se fosse um duplo A com tio. Word, word. Stone, que a gente acabou de ver aqui. Stone, ou stone. Stone, ou stone. Vou escrever só um O com U. Stone. Boy, boy, que é o que a gente acabou de ver aqui também, que é esse oi. Então vamos lá, vamos passar eles. Principalmente eu quero dar uma olhada nesses daqui, tá? Que são os mais
os mais diferentes da língua portuguesa. Então, top and boy, fácil. Oi, oi, beleza, esses sons a gente encontra. Agora, esses daqui. Book, boot, board, word, stone. Book, boot, book, boot, board, word, stone. Dá pra ver bem a diferença? Vamos de novo, última vez. Então vamos todas. Top, book, boot, board, word, stone, boy. Bem importante você reconhecer bem essas diferenças, principalmente dessas palavras que não existem no português. Lembra sempre, é muito helpful, ajuda muito esse biquinho. Então, para várias palavras aqui você vai fazer esse biquinho. Book, 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 boot, boot, board, word, stone, no britânico. Stone, stone e boy não. Então, book, boot, stone. Lembra desse biquinho, vai te ajudar muito, ok? Então vamos lá para nossa lista de palavras. Beleza, então vamos praticar mais um pouquinho com essa lista de palavras. Agora você pode fazer aquele exercício de pausar o vídeo e de encaixar cada fonema dentro das palavras. Depois então você volta aqui, dá um play e a gente corrige junto. Então, vamos lá, seguindo em frente. Essa palavra aqui, pode falar e eu repito depois de você. Spot, spot. Aquele sonzinho de O. Spot. Shot, shot. Mesmo som. Rob, rob, mesmo som. Shook, shook. Aqui é aquele som curto de aquele U com circunflexo. Shook. Took, took. Também aquele som curto de U. Took, took. Ok. Então esses daqui são os sons curtos, ok? A coluna dos sons curtos. Vamos lá. Homework. Homework. Aqui tem dois Os, dois sons. Esse primeiro som aqui, homework, é aquele que pode ser britânico ou americano. Esse home, homework ou home, work, work. Aquele som de homework, homework, ou homework, homework, homework. Keyword, keyword, ou word, keyword, ok? Então esse som de, essas duas palavras, é aquele som de duplo A com tio. Keyword. Who. Então esse daqui é aquele U com dois pontinhos, que é um U mais comprido. Who. As in Doctor Who. Doctor seria esse som aqui. Doctor Who. Pra quem não sabe, Doctor Who é uma série que, aliás, é muito, muito legal. Quem quer praticar o inglês britânico, é muito legal de assistir e acompanhar essa série, ok? Doctor Who. Doctor Who. Who. Spook, spook, spook. Core, core, ou core, aquele duplo O. Em americano, aquele duplo O, core. Em britânico, um duplo co. Beleza? Coluna dos sons longos done. Próximo. Aliás, done. Done é... Vamos escrever aqui. Done. Esse O aqui é um sonzinho de schwa. Tá bom? Na verdade, ele é um carrot.
Done, done. Carrot é aquele mesmo som que aparece em palavras que tem uma sílaba só. Então, done, done. Feito, done, acabado. Beleza? Done. Ok, next. Nose, nose. Esse somzinho aqui. Nose, ou nose, ou nose. Nose. Float, mesmo som. Float. Ou float, float. Coat, coat. Ou coat, coat. Esse coat, os British, as pessoas, os ingleses, eles são bem fresquinhos, né? Bem posh. Então eles, não é coat, é coat, coat, a float, my nose, ok? Então sempre que você vai falar um inglês britânico, você se põe no lugar da rainha. Finge que você é a rainha da Inglaterra, falando my coat, please, my coat. Ok. Joy, joy, joy. Esse oi, joy. Android, mesmo oi. Android, Android. Beleza? Ok. Vamos então passar para nossa frase. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho em americano primeiro. Ok. Look at those worms shooting stones at the door. Look at those worms shooting stones at the door. Agora em britânico. Look at those worms shooting stones at the door. Vamos ver que sons que a gente tem aqui. Look é aquele sonzinho, aquele U com curto, com circunflexo. Look at those. Esse aqui. Those ou those worms or worms. Look at those worms shooting ou shooting. Esse daqui, spook ou who, shooting, shooting. Stones, mesmo som aqui, stones at the door. Door. Ok? Então vamos lá. Americano. Look at those worms shooting stones at the door. Britânico. Look at those worms shooting stones at the door. Okidoki. Guys, that's it. Well done. Parabéns por ter chegado até aqui. Essa aula foi muito importante que você pratique todos esses sons, pratique essas pequenas diferenciaçõezinhas entre esses os que faz toda a diferença no seu inglês, uma vez que você put them together, coloca eles juntos na mesma frase, beleza? Ok, guys, that's it. Well done, keep it up, and I'll see you na próxima aula.